Olá, paz e bem, estamos aqui de novo com os Contos de Visão Feliz. E se você estava acompanhando nossos capítulos anteriores, né? Depois da luta com o endemoniado, a lei achou melhor a gente ir para a igreja, né? E rezar diante do Santíssimo e nos confessar, assim de nos preparar para o que viria. Logo que chegou na igreja, ela foi à secretaria e disse que queria falar com o padre Hortêncio, que não se encontrava, e a secretária disse para esperar alguns minutos. Só que foi bem mais que alguns minutos. E nós fomos rezar. Menos o negão, que por ser ateu, ficou encarregado de arrumar água benta e outras coisas que podíamos precisar. Nós ficamos em oração quando o negão voltou com algumas coisas dizendo que fora seguido por uma turma e que agora cercava a igreja. Nós fomos ver do que se tratava e eram os seguidores do nosso inimigo que nos esperavam do lado de fora na calçada. O bisonho, óbvio, quis ir lá fora brigar, dizendo que Deus não olhava para a quantidade de malfeitores, mas sim a boa vontade dos seus seguidores. A lei o impediu, dizendo que para não tentar a Deus numa missão suicida. Ela argumentou que se esperássemos em Deus, sairíamos dali de forma pacífica e voltou a rezar. O bisonho voltou a ficar olhando a porta, né? Sempre vigilante. Eu voltaria a rezar, se as pessoas não achassem que eu sou bom ouvinte. As pessoas sempre têm essa maneira de me contar as coisas, não sei porquê. Então o negão, o bisonho e a Micol vieram falar comigo. Primeiro eles falaram do nosso novo membro, né, do Adonis, e a opção dele pelo celibato. O negão e o bisonho achavam que ele era um efeminado e que não tinha saído do armário, pois os dois achavam que um homem hétero não consegue recusar mulher. A Micol achava que era uma estupidez um garoto com menos de 15 anos fazer uma opção tão radical de vida. A vida é feita de etapas que nos dão experiências futuras, e uma das nossas experiências mais belas é o namoro. É você namorar, se decepcionar, escutar música brega, se entupir de sorvete e recomeçar. Minha opinião é que cada um sabe o saco de farinha que carrega. Aí veio o segundo assunto, a lei. O bisonho voltou a insistir que queria ir lá fora brigar. O negão achava que a fé não a fazia dar ouvidos à razão, e que ir para a igreja foi um erro tático. A Micol falou que o próximo que falasse mal da lei ia tomar um chute tão bem dado que até os bisnetos iam sentir. Depois dessas declarações, eles foram até a secretaria beber água. Quando eu pensei que eu ia estar na paz e no sossego, veio o Adonis falar comigo. Rodízio, gente. Primeiro ele criticou o ateísmo do negão. Depois as roupas da Micol. E em seguida o temperamento brigão do bisonho. E por último, né, criticou a lei por se juntar a esse tipo de gente. Consequentemente, eu também estava no meio dessa crítica. E ele dizendo que óbvio que estavam todos afastados de Jesus. Ele só não continuou as críticas dele porque os três que foram voltaram do bebedouro. Estava todo mundo julgando todo mundo. E nem eu poderia me excluir disso. Porque como é que começou essa história? Lá atrás, sob nova direção, eu fazendo um péssimo julgamento dos meus amigos. Link aqui embaixo. Gente, nunca foi um sítio lá fora que me assustou. E sim um sítio dentro da igreja, né? Dessas pessoas que fazem panelinhas e se acham donas da verdade e da razão. E se esquecem que a igreja é a pluralidade, né? Na unidade. Com as horas passando e o almoço chegando, o negão começou a reclamar da fome. E para piorar a nossa situação, nossos inimigos também tinham arrumado sanduíches com suco. E o aroma inundava a igreja. E a gente, né, e o tempo passando,
E daqui a pouco a Micol e o Bisonho também começaram a reclamar de fome e só a Lê rezando. O Bisonho então se irritou e disse que ia lá fora porque ele preferia cair brigando do que cair de fome. Quando ele ia botar o pé para fora da igreja, aí a Lê parou de rezar e ordenou que ele não saísse. E que esperasse em Deus, que Deus proveria. E que só seria salvo quem estivesse dentro da igreja. Gente, ficou um impasse entre os dois. Sabe aquela linha de tensão? Só o olhar severo da Lê fez a gente calar a boca. E o Bisonho então cedeu. Nisso o padre Hortêncio apareceu e a Lê explicou nossa situação para ele. O padre Hortêncio então nos convidou para almoçar com ele. Foi macarrão, carne moída, suco de abacaxi e doce de leite de sobremesa. Eu não esqueci. Tem gente que não crê realmente em providência divina. Eu acredito. Durante a refeição, padre Hortêncio, à mesa, comentou a passagem da mulher que ia ser apedrejada, dizendo que Jesus não a julgou, mas se abaixou para ficar do nível dela e para levantá-la. Assim como ele fez com todos nós. Jesus veio ao nosso nível sem pecado para nos elevar ao nível dele. Jesus só criticava os fariseus, que se achavam uns melhores que os outros, apontando os defeitos e esquecendo as qualidades. Primeiro, acolhemos na caridade, depois corrigimos com amor e exemplo, dizia padre Hortêncio. Depois do almoço veio uma chuva, e padre Hortêncio nos levou de carro até em casa. Na volta, padre Hortêncio teve encrenca com a turma de moleques revoltados, que estavam esperando ele voltar. Eles só não agrediram muito o padre porque uma patrulhinha passou na hora e prendeu alguns deles. Os que fugiram passaram mal por causa do sanduíche estragado ou ficaram doentes por causa da chuva. Isso enfraqueceu muito o nosso inimigo. E a Lê disse: agora está na hora de atacarmos.